Abrissem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, verso 13, será o texto que nós vamos basear a mensagem desta manhã. Que o Senhor possa usar de graça com as nossas vidas e falar ao nosso coração. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. O sexto mandamento. É sobre ele que nós vamos refletir nessa manhã, trazendo como tema o valor da vida e a proteção da vida. Gostaria de convidá-los a que nós nos colocássemos diante de Deus, pedindo a Ele direção, sabedoria e graça, para que não somente possamos transmitir as verdades que esse texto, que esse mandamento nos traz, mas para que o nosso coração possa atentar à voz de Deus e que nós possamos viver a nossa vida em consonância com a sua palavra. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui. É bom celebrar a salvação. É bom nos juntarmos com os nossos irmãos, a família da fé, a tua igreja, o teu povo, para bendizer o teu nome, cantar os teus louvores, ouvir a tua palavra, ser por ela alimentados, fortalecidos, motivados a viver a vida diante do nosso bom pastor que é Jesus, que entregou a sua vida naquela cruz para nos resgatar da mão do inimigo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor abriu mão da tua glória e se tornou semelhante a um de nós. Muito obrigado porque o Senhor cumpriu plenamente as exigências da tua palavra, Deus. Muito obrigado, Jesus, por isso. Coisa que Adão não fez e nos conduziu à condição de morte, de condenação, o Senhor cumpriu. E como inocente entregou-se nas mãos do Pai para receber o castigo que era contra nós. Obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado porque os teus méritos foram colocados sobre nós que cremos no Senhor. Obrigado porque o Senhor levou sobre si o peso da nossa culpa e pecado, nos livrando de forma definitiva da condenação. Nesse momento, Senhor Deus, que nós estamos aqui celebrando toda essa graça que nos foi revelada, desejamos ouvir a tua voz. Por isso, fala ao nosso coração. Passa por cima das nossas imperfeições e limitações humanas, tanto na transmissão quanto no recebimento, e que o teu Espírito seja Senhor desse momento, abrindo os nossos olhos, falando ao nosso coração, aplicando essas verdades à nossa vida, desafiando-nos a viver pela graça essas verdades. Que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos sair daqui, de fato, transformados por Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém. Até aqui, na exposição da lei de Deus, vimos que a primeira tábua da lei trata dos 4 mandamentos, dos 4 primeiros mandamentos. Ela contém os nossos deveres para com Deus. Nessa primeira tábua, o Senhor estabeleceu o padrão de nosso relacionamento com Ele. E ali, naqueles primeiros 4 mandamentos, encontramos todas as orientações de como Deus quer que convivamos com Ele e prestemos o culto que Ele é devido. Nas últimas 2
exposições, entramos na segunda tábua da lei, que contém 6 mandamentos. Eles tratam dos nossos deveres para com os seres humanos. Nessa segunda tábua, o Senhor estabelece o padrão do nosso relacionamento com os nossos semelhantes. E na segunda tábua encontramos todas as orientações de como Deus quer que convivamos uns com os outros em sociedade. Nós vimos o 5º mandamento nas últimas 2 vezes que estivemos expondo aqui. O 5º mandamento nos ensina a honrar pai e mãe. E diz respeito em como devemos lidar com o princípio de autoridade estabelecido por Deus. Nós vimos que não se restringe apenas à relação familiar, mas à relação com a autoridade que Deus constituiu sobre nossas vidas, a começar da família, a começar do lar com pai e mãe. Nesse mandamento, nós aprendemos aqui que nós precisamos, como seres humanos, no convívio e nas relações de família, de Estado, de igreja, nos relacionarmos com pessoas que Deus colocou sobre nossas vidas. Agora, somos convidados a avançar na compreensão da segunda tábua da lei. Vamos compreender o 6º mandamento: não matarás. Já vimos anteriormente que cada mandamento da lei é, ao mesmo tempo, positivo e negativo. Ou seja, em cada pecado proibido, há deveres ordenados. E em cada dever ordenado, há pecados proibidos. Há o aspecto positivo e o aspecto negativo do mandamento. As exigências e as proibições em cada mandamento. Antes de mais nada, vamos observar o que então esse mandamento significa, o 6º mandamento. O que ele protege, o que ele requer e o que ele proíbe. Mais uma vez, eu gostaria de dividir a exposição do 6º mandamento em 2 momentos, em 2 partes. Hoje nós veremos a razão pela qual dessa proibição e procuraremos entender o significado da palavra matar na proibição. Na próxima vez que nós vamos expor esse mandamento aqui, nós vamos tratar das exigências deles e das proibições que ele contém. Então vamos dividir dessa forma para melhor compreendermos, para melhor interpretarmos, para melhor explorarmos o mandamento. Então eu trago como tema, esse mandamento supõe esse tema, o valor da vida humana criada à imagem de Deus. Em primeiro lugar, é preciso que nós compreendamos a razão da proibição do 6º mandamento. Parece óbvia, mas não é tão assim. Há uma razão superior e por trás da proibição do mandamento que diz não devemos matar ou tirar a vida de alguém. É necessário que tenhamos uma compreensão correta, não só do que esse mandamento proíbe, mas principalmente da razão dessa proibição. Antes de mais nada, só poderemos entender o 6º mandamento de forma correta e adequada quando percebermos que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Precisamos partir desse princípio para compreender a razão da proibição. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele carrega isso em si. Não é? Por isso a vida humana tem valor. Porque nós carregamos em nós a imago Dei, a imagem de Deus. Somos semelhantes a Ele. Foi assim que Ele nos criou. Colocou em nós essa particularidade que nos faz diferente de todos os outros seres criados. É importante que tenhamos essa consciência. É porque o homem tem em si a imagem de Deus que não podemos intentar contra a vida humana. Isso seria intentar contra Deus.
Deixe-me mostrar isso pela palavra de Deus. Observem quando Caim cometeu o primeiro homicídio. Quando a queda aconteceu. Quando entrou todo tipo de desajuste nos relacionamentos humanos. Quando a violência se fez presente. Quando a inveja levou um irmão a assassinar o seu próprio irmão. Vejamos o que a Bíblia nos aponta. Quando Caim cometeu o primeiro homicídio, Gênesis capítulo 4, versículo 8, diz o texto que levantando-se contra Abel, seu irmão, o matou. Deus disse, o sangue de seu irmão clama da terra a mim por justiça. Verso 10 do capítulo 4 de Gênesis. Então Deus está dizendo a Caim, Caim, você matou o seu irmão e o sangue dele clama da terra a mim. Há aqui agora a necessidade de se fazer justiça à vida perdida. E o sangue do seu irmão clama a mim por justiça. No entanto, como o próprio Caim foi feito à imagem de Deus, para que não houvesse vingança contra ele, ou justiça com as próprias mãos, porque o texto da narrativa de Gênesis capítulo 4 diz que quando Deus tirou Caim da sua presença e colocou ele errante pelo mundo, ele disse, qualquer pessoa que souber, e essa notícia se espalhou pelo grupo de pessoas que já existiam na terra, que eu matei o meu irmão, vão se indignar contra mim e vão querer me matar também. O que é que Deus disse e fez como garantia não necessariamente a Caim, mas a vida humana que Caim carregava, a imagem de Deus nele. Como o próprio Caim foi feito à imagem de Deus, para que não houvesse vingança ou justiça com as próprias mãos, visto que ainda não existia Estado, Deus ameaçou os demais dizendo, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Verso 15 do capítulo 4 de Gênesis. Porém, após o dilúvio, quando Deus orientou a organização da sociedade, instituindo autoridades para regular as relações humanas por causa da violência e do desajuste e da ganância que a queda trouxe à humanidade, Deus então instituiu, organizou a sociedade no Estado e criou então o princípio de liderança, para colocar as coisas em ordem, para controlar e frear o avanço de todo o mal. Ele, quando pôs isso, quando organizou a sociedade, ele ordenou que fossem mortos aqueles que intentassem contra a vida de alguém. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6, após o dilúvio, Deus está aqui agora organizando a sociedade que virá a partir de Noé e sua família. Ele diz, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado. E a razão estabelecida era, capítulo 9, verso 6, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Por isso, qualquer que tirar a vida de um ser humano, qualquer que derramar o seu sangue, ele terá também o seu sangue derramado, será morto. Então, é essa a ordem que Deus dá. Por isso, Êxodo capítulo 21, versículo 22, nos diz que quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. O que está em jogo aqui? O que Deus está protegendo? O que Ele está tentando mostrar para a humanidade que tem valor, que é santo? A vida. Então, esse mandamento trata da santidade da vida humana. E Deus está aqui protegendo a vida humana contra a violência estabelecida pela queda. E Deus coíbe, impõe punições a todo aquele que injustamente tirar a vida de alguém. Essa é a razão da proibição. Essa é a razão do 6º mandamento.
Portanto, o grande princípio que devemos entender é que o assassinato, matar uma pessoa injustamente, é errado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. A vida humana é preciosa por esta razão. Posto isso, de entendermos a razão da proibição desse mandamento, é necessário que a gente busque compreender agora o sentido da palavra matar no sexto mandamento. Eis um assunto delicado que nós vamos começar a entrar agora, porque há uma supervalorização e ao mesmo tempo uma distorção de um humanismo estabelecido na humanidade que distorce até os próprios valores. Veja, Deus está aqui preservando a vida humana. Está impondo uma proibição e uma punição para quem intenta contra a vida humana. Deus está aqui dizendo que a vida humana é algo muito valioso. E a intenção de Deus é protegê-la da violência, fruto da queda e do pecado. Mas a razão básica é que a vida humana é preciosa e tem valor, porque cada um dos seres humanos carrega em si a imagem de Deus. No sexto mandamento, a palavra matar é usada no sentido de cometer assassinato. Este mandamento trata sobre a intenção de matar, intentar contra a vida de alguém de forma premeditada. Vimos um pouco sobre isso na exposição passada, ao falarmos da importância da reparação. Mostramos a diferença estabelecida na lei entre homicídio doloso, quando há intenção de matar, e homicídio culposo, quando acontece uma morte, mas que não houve a intenção de matar. Vimos aqui quando expomos sobre o princípio da reparação. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, o decálogo, a sua lei moral, ele também forneceu uma interpretação dessa lei inspirada nos livros da Torá, nos livros da lei, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros da lei, onde Deus interpreta ou dá a Moisés a condição de interpretar a lei moral ou os 10 mandamentos. Nessa interpretação divinamente inspirada, nós vemos claramente que pode haver situações em que seja necessário matar um ser humano em virtude exatamente de guardar este mandamento e proteger a vida. Exemplo, Êxodo capítulo 22, verso 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Veja que o livro de Êxodo, no capítulo 22, versículo 2, está dando ferramenta hermenêutica para que a gente compreenda o sexto mandamento posto na lei moral de Deus. Então, fica claro para a gente, pelas leis complementares contidas em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que o sexto mandamento está apontando para o assassinato, o homicídio doloso, quando há intenção de matar. Visto que agora Êxodo nos diz que em uma situação, se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido e morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Não quebrará o sexto mandamento. Isso que a gente está expondo aqui é delicado por causa de quase uma generalização da sociedade de hoje que protege até
o criminoso, que intenta contra a vida humana. Isso significa que quando um ladrão tentar invadir a sua casa, é seu dever tentar proteger sua vida e a vida de sua família do mal que este possa lhes causar. Essa é uma das responsabilidades do homem. Ele é protetor da sua esposa, dos seus filhos. E é seu dever, mesmo sob risco, proteger a sua família. E se nessa justa defesa da vida, a vida do malfeitor for tirada, isso não seria a quebra do sexto mandamento. Isso não seria assassinato. Ao contrário, isso seria o cumprimento do mandamento em proteger a vida. Este mesmo princípio se aplica às nações. Se uma determinada nação ameaçar e tentar invadir o território de outra nação para ferir, dominar, matar e destruir, é dever dos seus governantes tomar ações militares contra o invasor. Por isso, é justificável que todo cidadão preste serviço militar, a fim de ser preparado para defender seu país e seus compatriotas. Esse é o princípio. Nesse sentido, o sexto mandamento nos ensina que Deus concedeu às autoridades constituídas o dever de proteger a vida de seus cidadãos de ameaças e violências, venham elas de fora ou de dentro. Deus instituiu o Estado, a autoridade, com a responsabilidade de proteger o cidadão de bem e punir o cidadão mau. O sexto mandamento proíbe o indivíduo de fazer justiça com as próprias mãos. Proíbe a vingança. Fazer justiça é dever do Estado, pois para isso Deus o instituiu. O mandamento está procurando regulamentar isso no convívio da sociedade. Não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Não nos cabe intentar premeditadamente tirar a vida de alguém que nos causou algum mal. Cabe ao Estado. E Deus instituiu a autoridade para que ele regulamente isso. Proteger quem faz o bem, punir quem faz o mal. Vimos um pouco sobre isso na exposição passada, no quinto mandamento, do que é pai e mãe no que tange ao relacionamento do Estado com o cidadão. Deus deu às autoridades constituídas o poder de punir com a morte aqueles que cometem assassinato, que intentam contra a vida dos mais fracos e indefesos. Novamente, Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem, a justificativa da ordem de Deus para o Estado punir o malfeitor e o criminoso. Proteção da vida. Por causa do valor da vida humana, porque todo ser humano carrega em si a imagem de Deus. Deus, com esse mandamento, pretendia coibir a violência. A pena capital ou pena de morte, esse princípio que o texto traz aqui, é um instrumento ordenado por Deus para coibir a violência
no convívio da sociedade. E para que ninguém pense que isso é coisa do Antigo Testamento, vemos o Novo Testamento endossar esse ensino. Em Romanos capítulo 13, versículo 4, ao advertir: se você fizer o mal, tema, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então, esse discurso que tem por aí de que, não, isso aqui é coisa do Antigo Testamento, não é? A gente vai observar que o Novo Testamento está em consonância, que a Bíblia é uma só, que Deus não mudou, que Deus está estabelecendo a autoridade com poderes de coibir o mal, de coibir a violência, de organizar a sociedade, de reter o avanço do mal. Então, a autoridade é ministro de Deus, seja ela qualquer autoridade. A Bíblia está pensando no princípio de autoridade. É ministro do bem, de Deus para o bem da sociedade. E é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Aqueles que pensam que a pena de morte apenas acrescenta um assassinato, execução do criminoso, a outro assassinato já cometido pelo criminoso, confundem duas coisas diferentes que a Bíblia diferencia de forma muito clara aqui. Quando um criminoso tira a vida de outro de forma injusta, isso é assassinato. Isso é a quebra do 6º mandamento. Não matarás, traz o sentido de não assassinar alguém, não tirar a vida de uma pessoa de forma injusta ou premeditada ou por vingança, seja lá o motivo que for. Quando um criminoso tira a vida de outro injustamente, isso é a quebra do 6º mandamento. Mas, quando o Estado julga um assassino, quando o Estado julga um criminoso, quando o Estado sentencia e tira a vida de um assassino culpado, isso não é assassinato, isso não é a quebra do 6º mandamento. Quando o Estado não pune adequadamente um assassino, afrouxando suas leis, ele se torna culpado, cúmplice, por não proteger a sociedade, por não proteger os mais fracos, por não proteger o inocente, nesse caso. O Estado viola o 6º mandamento, deixando de proteger a vida humana criada à imagem de Deus. Quando o Estado não coíbe a violência, não coíbe o crime, ele está cooperando para que o crime se alastre, para que a sociedade se desorganize, se torne disfuncional. Isso é algo muito grave, que nós deveríamos levar em consideração, como uma nação supostamente livre, que tem o direito e o dever de eleger os seus representantes. A igreja, como voz profética, como boca de Deus, como consciência do Estado, deveria ser mais clara em acusar os desmandos que acontecem em governos que não temem a Deus. Então, eu gostaria de que pudéssemos pensar e refletir de forma muito serena, com os nossos pés na palavra de Deus, para entendermos qual a intenção de Deus para a sociedade humana. Qual a razão pela qual Deus instituiu autoridades. Já passamos pelo 5º mandamento, que trata das responsabilidades ou das exigências que Deus coloca sobre a autoridade. Nós vimos e quanto é importante essa regra hermenêutica de não nos atermos apenas à proibição
contida em um mandamento, mas refletirmos sobre as exigências que eles nos trazem, para nós em particular e para o convívio social, porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é a lei moral de Deus, ela não é relativa, ela é para todos os homens em todas as épocas. E como disse Jesus, nem um i ou um tio jamais passará da lei moral de Deus. E é tanta a nossa responsabilidade de obedecermos e andarmos segundo a lei de Deus revelada para o bem-estar nosso e da nossa convivência na família, na igreja, no Estado e em sociedade. É obrigação nossa observarmos e é obrigação nossa exigirmos que todo ser humano, quer ele esteja debaixo de autoridade, quer ele seja autoridade, observe e cumpra a lei de Deus. Porque Deus estabeleceu o princípio de autoridade com esse fim. E o 6º mandamento, então, está nos informando que Deus, em organizar uma sociedade, em estabelecer governos, em criar o princípio de autoridade, Ele está dizendo assim para o cidadão comum: não cabe a você fazer justiça com as suas próprias mãos. Não cabe a você vingança quando o mal for feito. Cabe ao Estado proteger a sociedade. Mas se acontecer por um acaso, que nós vimos aqui, de você sofrer violência, de sua família estar debaixo de ameaça, é sua obrigação, no cumprimento do 6º mandamento, defender a vida, defender o mais fraco, defender o indefeso. Não é? De não se omitir da responsabilidade que Deus concedeu a você, principalmente a nós, homens, maridos, pais. Uma das nossas funções básicas, e a gente tem que entender o que é ser um líder. Ser um líder não é mandar em casa ou bater na mesa. Ser um líder é proteger, cuidar, prover, pastorear, interceder a Deus pela família que Ele nos confiou. Fazendo assim, nós teremos uma sociedade mais justa, um país com equidade, com retidão, com justiça. Que Deus possa nos dar essa compreensão. Que Deus possa nos levar a refletir sobre isso. Que nós não nos tornemos vítimas de ideologias que entrega o cidadão de bem à vulnerabilidade e protege o crime. Coisa que nós vivemos, infelizmente, em nosso país. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que a gente entenda e saiba compreender, interpretar e aplicar corretamente a sua lei. Que Deus nos abençoe. Que Ele derrame sobre nós sua graça, seu favor. Próxima exposição desse mandamento, a gente vai continuar nele ainda. Nós veremos as proibições que ele traz e as aplicações e a abrangência disso, bem como as exigências que Deus requer de nós para proteger a vida, que é valorosa, que carrega em si a imago Dei.